ao vivo com mais uma live. Boa noite a você, boa noite a todos que vão acompanhar mais esta live. Hoje uma live bastante especial, sempre com muitos assuntos do esporte, do futebol, e hoje com um personagem que marcou, né, no futebol. Vocês vão acompanhar um personagem fantástico aí, vai ter muito o que falar, uma resenha, como diz o outro, uma resenha muito boa. Bom, você que acompanha as minhas lives, vê que às vezes, né, na abertura, eu gosto de tomar um vinho, mas hoje será diferente. Hoje eu vou abrir essa live tomando um café especial. Por exemplo, eu estou aqui, ó, com esse café aqui, ó. É o Capresso, tem intenso, tem de canela. Olha o Capresso, olha. São cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso. Cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso. Fantástico esse cafezinho aqui. Vou mostrar mais uma vez. Capresso intenso de canela. E vou falar uma coisa para vocês. Por que esse café? Porque é uma homenagem que eu faço hoje a um dos maiores jornalistas que eu vi. Tive pouco contato, quase não tive contato, mas eu ouvi muito Zé Paulo de Andrade. Zé Paulo de Andrade nos deixou nesta sexta-feira, um dos maiores nomes do jornalismo. Começou o jornal dele na Rádio Bandeirantes em 1973 e até hoje esse jornal está no ar. O Pulo do Gato. E ele sempre, o que o Zé sempre fazia no jornal, quando eu sempre escutava pelas manhãs, claro, não dá para ouvir todas, um dia você ouve uma rádio, um pouco de uma, ou um pouco de outra, mas eu ouvi muito a Rádio Bandeirantes, ouvi muito o Zé Paulo. Então, Zé, você sempre oferecia aquele café, né, para os ouvintes. Várias vezes eu ouvi o Zé falando, esse café vai para tal pessoa. Então esse café, Zé, vai para você. Emociona. Mas o café é bom, Zé, como você também sempre foi. Bom, e quero agradecer também a quem me fez essa camiseta aqui, ó. Mais uma camiseta que estamos colecionando aí, né, para o nosso Jornal nos Esportes. Vem coisa boa pela frente, vem além das lives, né? E aliás, eu quero falar, esse café você encontra tá vendo? Capresso, né? Intenso e canela. Esse de canela que eu tô tomando aqui, ó. Bom, fantástico. Você encontra lá no Empório Vila Marim, Rua Capituba 106, aqui pertinho na Vila Regente Feijó, pertinho do Anália Franco. Rua Capituba 106 é o Empório Vila Marim. Grande abraço para o nosso amigo Afonso. Sobre a camiseta, eu quero mandar um abraço para Egle, da Glenis Personalização, que é a nossa parceira pontual também nessas lives. Obrigado a Glenis Personalização, lá na Rua Bresser 865 no Brás, que está sempre com a gente, tá certo? Olha, o pessoal já começa a entrar aqui na nossa live. Também quero mandar um abraço pro pessoal do Diamor, hein? Já tem uma pizza boa chegando aqui. Diamor e Pizzaria, unidades Tatuapé e Anália Franco, 26710868. Se você quiser pedir aquela pizza gostosa, no Anália Franco é 26710868. Se quiser pedir do Tatuapé, 22950101. Hoje o Juca Baleia é o nosso convidado. Ex-goleiro Juca Baleia, grande personagem do futebol, é o nosso convidado. E eu já vou fazer o convite para o Juca Baleia para participar com a gente nessa live muito bacana. Uma live que está emocionante, né? Começa com toda essa emoção e nós vamos aqui com o Juca Baleia. O convite já está feito, pessoal já entrando na live. Grande Alcides Olivares, Alcidinho, meu grande amigo. Carlos Costa, um abraço. O Klaus está por aqui, Lopes está por aqui. Vamos lá, vamos fazer o convite ao Juca Baleia. Eu quero agradecer, né, quem me passou o café aqui, que é a minha secretária.
A produção aqui tem a Luísa Rossi e a Cibele Araújo, minha esposa. Deixa eu ver aqui, o que a produção está falando? Tá bom, tudo bem. Vocês vão me informando o horário que o Juca Baleia já está por aqui chegando. Alô, Juca Baleia, vamos... O convite está sendo feito para o Juca Baleia. O pessoal está entrando aí na nossa live. Alô, Juca. Vamos lá. Estamos ao vivo só aguardando aí a chegada do nosso Juca Baleia. Marcelo também entrando na nossa live. Cadê o Juca Baleia? Deve estar lá no Maranhão, né? Fazer essa conexão com o Juca Baleia. Juca, tá recebendo o nosso convite aí? Fale com a gente, Juca. Marcos Dias, grande Marcão, tudo bem, Marcos? Grande abraço pro Marcos Dias, sempre com a gente também, lá da Bravo Produções. Acho que agora vem, hein? Juca Baleia. Vamos começar a nossa live, vamos ouvir histórias boas, né? Tudo ótimo, Marcão, um abraço. Eita, cafezinho bom, hein? Vamos ver, o Juca tá chegando por aqui. Obrigado, Marcos, parabéns pelo seu trabalho lá também na Bravo Produções. Vamos ver se o Juca vai aparecer aqui na nossa tela, aguardando o Juca Baleia aparecer. Hoje nós temos... uns assuntos bem legais. Vocês vão ver que tem história, tem muita coisa para falar. E você vai ver. Oi, Lúcia, tudo bem? Lúcia Leão, grande jornalista da Rede Globo, a quem eu sempre pedi uma chance. Grande abraço para você, Lúcia. Lúcia Leão também, acompanhando a minha live. A live... Lúcia, é com Juca Baleia, grande goleiro que foi lá do Sampaio Correia, de vários outros times. Cadê o Juca? O convite foi feito, ele já estava aqui com a gente. Oi, Fê Pelosini, um abraço para você, para o nosso Carlos Pirro. Vamos ver. Juca, o convite já está feito. Vamos ver se agora entra, hein? Aguardando essa conexão. Ah, primeiro falando agora aí. Olha o Juca Baleia aí aparecendo aqui com a gente. Beleza. Tudo bem, mestre? Tudo bom. Boa noite. Boa Deu um noite, jeitinho boa aqui. noite. É um prazer muito grande, Juca, conversar com você. Deixa eu fazer essa apresentação, porque você é um cara muito querido, um personagem muito querido no futebol. Eu quero abrir essa live falando de onde você está falando nesse momento. Você está no Maranhão, de onde você está? E agradecendo a sua participação aqui e perguntando, está tudo bem com você, Juca? Tudo bem. Boa noite, Maurício. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou de São Luís do Maranhão, estou na capital, aqui no bairro da Cidade Operária. Estou na minha residência e nós estamos aí, vamos fazer essa live aí prazerosa e gostosa, se Deus quiser, passando as informações para todos que estão nos assistindo agora. É um prazer imenso estar falando com você, viu, Maurício? Infelizmente nós tivemos essa notícia hoje com um colega nosso, né, da imprensa que faleceu, mas Deus sabe o que faz. É isso mesmo, Juca. Juca Baleia, o prazer é todo nosso, todo meu. É muito, muito bom ouvi-lo. Nosso grande Juvenal, Juca Baleia, que tem muita história para contar. Juca, como é que você está enfrentando esse período aí muito difícil, né, na nossa vida, essa pandemia? Como é que está São Luís nesse momento? São Luís agora, Maurício, deu uma baixada a mais, né? Deu uma decrescente, graças a Deus. Mas está ainda para o lado do interior, agora é nos interiores. Está indo a pandemia mais para o interior. Mas graças a Deus aqui na capital
deu aquela coisa de decrescente, mas não é para se descuidar, tá entendendo? Fazendo aquele protocolo, usando a máscara quando for para sair, se for necessário de sair, e saia mais com a máscara, com álcool gel, mas ainda com aquela aglomeração. A população é nas praias, o governo aqui, o governador liberou algumas coisas, o futebol vai voltar agora, em agosto, mas liberou as praias com muita aglomeração. Mas temos que ter cuidado. Eu sempre falo, Maurício, que Deus está nos olhando e nós vamos vencer essa pandemia. Que na verdade, acarretou muito, né, Maurício? Nós perdemos vários amigos aí, mas eu tenho certeza que nós já estamos vencendo essa pandemia. Esse vírus aí que a gente não sabe como é que veio, como é que está se alastrando aí. A coisa é se cuidar mesmo, fazer esse protocolo que estão fazendo aí. É isso aí, Juca. Olha, boa noite ao pessoal que está entrando por aqui. O Pinheiro de Souza, Anderson Pinheiro de Souza, salve, salve, Baleia e Maurício, boa noite. Obrigado, pessoal que está entrando na nossa live. Juca, sempre que eu faço aqui uma live, eu gosto de contar as histórias e saber como é que foi a infância. Eu sempre pergunto, né? Como é que foi a tua infância, Juca? Teve muita bola? Conta pra gente onde você nasceu e como é que foi a infância. Maurício, eu nasci aqui na capital, no bairro do Sacavém, e eu tive uma infância bola. Vamos dizer que teve bola no meio, porque eu tive um irmão que foi também jogador profissional e a gente seguia esse irmão, tá entendendo? Quando a gente começou nas divisões de base, lá no começo mesmo, por exemplo, eu era um centroavante. Numa falta de um goleiro, e o treinador do time me botou no gol e de repente nós terminamos sendo campeão. Para ver como é que a história começou aí. Terminou sendo campeão e daí eu não saí mais do gol. Tá entendendo? Mas quando comecei, era mesmo um centroavante. Então, todo goleiro tem aquela história de jogar no ataque, né? Mas, por incrível que pareça, eu era um centroavante numa falta de um goleiro, comecei. Mas, na minha infância mesmo, Maurício, a gente batia pelada, né? E já tinha aquela coisa, como se diz, já tem um dom, faz aprimorar. E a gente foi se aprimorando, e de repente seguimos nessa carreira profissional. Você sabe que na minha época de moleque, ninguém gostava, era muito difícil alguém gostar de jogar no gol, né? Então tinha que fazer aquela. Tirava no 2 ou 1 lá para ver quem ia pro gol. Como era difícil ter goleiro, né? Era verdade. Brincadeiras. Era verdade, é verdade. Ô, Juca, e como é que você chegou ao primeiro clube teu, qual foi? O primeiro clube profissional foi o Expressinho, é um time considerado intermediário aqui. Eu comecei, na nossa época era juvenil. Eu disputava nos bairros, eu jogava nos bairros onde eu morava na Coab, tu tá entendendo, Maurício? E lá disputava aqueles campeonatos de bairro. E um olheiro lá de um time do Sampaio Corrêa, que hoje já é falecido, seu Ribeiro, me olhou jogando. E nisso me convidou para me ir para o Sampaio disputar o Campeonato Maranhense de Juvenil, que na época era juvenil. Hoje é sub-19, sub-17, entendendo? E na época era juvenil. E lá ele me convidou. Eu tive uma passagem no time de bairro, chamado Olaria, que é aí que foi o meu começo, com o Olaria Atlético Clube, que tinha lá no bairro da Coab. O treinador esse me ajudou muito na minha carreira, que foi o seu Arias Barros, que foi... eu digo que foi ele que me lançou no futebol, porque foi ele que num dia decidiu, tu é centroavante, vamos pro gol. E me botou no gol, e aí eu fiquei no gol. O seu Arias Barros, que hoje também é falecido. E o seu Ribeiro me olhou lá jogando, me levou, me fez o convite, disse, tu quer ir? Eu digo, vou. Aí nós fomos pro Sampaio Corrêa, disputamos o juvenil, e lá nós fomos 4 vezes campeão. E daí, o primeiro time profissional foi o Expressinho,
que vinha do bairro também, lá da Coab, e se profissionalizou esse time. E ele estava pegando os melhores jogadores dos times grandes, considerado grande, para fazer esse time para disputar o Campeonato Maranhense. E aí foi o começo da nossa jornada no time do Expressinho. Que bacana, que bacana. Juca, olha, e aqui tem muita gente entrando. Josué Rabelo, grande amigo meu lá de Valinhos, aqui perto de São Paulo, perto de Campinas. Marco Fernandes, também tem o Guilherme aqui, que está falando, que massa, bela live com essa lenda do Bolívia Querida, o Sampaio. É verdade, Bolívia Querida, que é o Sampaio Corrêa. E aí, Juca, aí começou a tua carreira, né? E qual foi a primeira grande chance assim que você falou, bom, agora me firmei como jogador de futebol, sou goleiro. E na época que você começou, você era meio gordinho, era meio fofinho ou não? Sempre foi assim. Eu sempre digo, Maurício, que eu driblei a lei da física. Porque eu sempre tinha de mostrar algo mais. Até pelo meu porte físico. Que antigamente tinha aquela coisa de não, goleiro desse tamanho, como é que pode? Aquela coisa que eu sempre enfrentei. Então eu tinha sempre de mostrar isso. Eu tinha essa facilidade porque eu sempre digo que na época no colegial eu disputei 3 modalidades: o voleibol, o basquete e o handebol. E isso me deu essa coisa de agilidade e habilidade e muito reflexo que eu tinha. Eu digo que a maior virtude que eu tinha era a minha colocação, porque dificilmente eu caía. Eu sempre estava bem colocado. Então, o início foi isso. Mas eu tive essa coisa, porque eu sempre fui com porte avantajado e quando eu entrava no campo, ninguém acreditava. Aí eu tinha todo o tempo de estar mostrando que eu poderia ser o goleiro da equipe, tu tá entendendo? Mas, graças a Deus, eu sempre me saí bem. Mas sempre foi assim. Agora que todo mundo fala que eu diminui mais, eu estou mais magrinho, tá entendendo? Porque a idade está chegando também, né, Maurício? A idade está chegando, a gente tem que se cuidar. Mas sempre foi assim. Eu digo que sempre foi um desafio para mim. Pelo tamanho, né? Ô, Juca, mas você está falando que está se cuidando, só que eu estou vendo aqui a Rosana está falando, ele gosta de uma galinha ao molho pardo, detona. Essa aí é paulista, ela está aí. Aqui em São Paulo, né? Isso, mora aí. Aí é uma casa que eu sempre vou para ir, Poá. O Anderson deve ter já entrado aí também. Eu sempre vou aí, passo as férias aí. Então, sou minha família que mora aí. Eu digo que é a outra parte da minha família em São Paulo. E legal. E quando você... E foi em São Paulo que você fez um grande sucesso aqui, né? Eu lembro em 1992, você veio jogar contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E ali foi um momento muito legal. Você ganhou a simpatia de todos os torcedores. E você sempre já falou isso sobre... Na época não existia esse negócio de... Como é hoje, né? Falar tudo é bullying hoje, né? Se fosse Isso. hoje, você teria processado o pessoal, né, Juca? Muito, muito. Eu passei muito por isso, mano. Muito bullying, muito mesmo, mas eu sempre tirei de letra. Eu cheguei preconceito, hoje até existe. Aquela coisa de preconceito, de racismo. Hoje existe, eu passei, mas eu sempre tirei de letra. Na época me chamava de macaco, macacão, maguila, tá entendendo? Mas eu sempre fui. Eu digo que eu tive uma criação que dava para me sair de letra. E sempre mostrando, Maurício, que não era dessa maneira que se podia reagir, ir à via de fato. Não. Eu quando eu entrava no campo, que chegava aqueles apelidos, querendo tirar a gente do foco, e quando terminava o jogo, eles passavam tudo para o meu lado. Então, isso era gratificante para mim. Mas eu nunca aquela coisa de ter raiva, não, nunca. Graças a Deus, para onde eu passei nesse Brasil todo, e aí marcou lá, aí em São Paulo, porque até hoje a gente é reconhecido, e é aí que a gente vê o que o futebol faz. Eu sempre digo também, Maurício, que tudo que eu tenho é do futebol, consegui no futebol. E eu fico satisfeito quando eu vou aí em São Paulo, que sou reconhecido.
até pela imprensa, alguns setores da imprensa. Já fui várias vezes aí fazer matéria aí, no Arantes Parque agora, quando estava construindo, eu estava aí em Poá, passando as férias, eles me encontraram e nós fomos fazer uma matéria lá com o Maurício, que hoje é falecido, era no Sport TV, que era da Band. Então a gente fez essa matéria para o Arantes Parque, quando estava terminando, e a gente foi fazer essa matéria. Então, é importante, já fui aí na SPN com o Marcelo, que deixei um legado, com o Paulo aí, que é um amigo que eu consegui na época que eu fui na Caravana do Esporte, que a SPN também estava fazendo esse patrocínio com a Vera Moça e a Daniela Merck. Eu fui representando no estado do Maranhão nessa Caravana do Esporte. Aí conheci o Paulo, e é um cara que até hoje a gente ainda tem, a gente conversa, sempre quando eu vou aí em São Paulo a gente sai, o Paulo Henrique. E tem o Marcelo, que é um editor da ESPN, que também a gente sempre fala aí. Então, para mim, eu sempre falo que esse jogo contra o Palmeiras foi a abertura de desse reconhecimento que eu tive no futebol. Ô, Juca, você está falando da ESPN, você sabe que eu trabalhei lá 6 anos. Você está falando do Marcelo Gomes. Marcelo Gomes é um grande companheiro. Você está falando da Ana Moser. O programa era dos melhores programas que eu vi, né, do Caravana do Esporte, que tinha ação social que faz o Caravanas, é sensacional. Juca, eu estou vendo aqui o Guilherme, que ele é de Belo Horizonte, ele está falando: sou professor de educação física, sei bem o quanto a genética influencia no porte do atleta. Não quer dizer que o atleta que não se encaixa no perfil convencional deixa de ser ágil. Sinceros parabéns. Jogou em alto nível mesmo fora dos padrões. E é verdade, Juca, eu tenho um amigo, até o apelido dele é Pepo, ele jogava no Gol, o nome dele é Pedro. A agilidade que ele tinha, ele sempre foi bem cheinho, bem gordo, né? Mas uma agilidade inacreditável. Como você tinha para fazer as defesas, principalmente nesse jogo? Conta um pouquinho dessa história. Era a Copa do Brasil, né? Palmeiras e Sampaio Corrêa? Copa do Brasil, 92. Teve o primeiro jogo aqui em São Luís. O Palmeiras veio com aquele time, a coisa de Parmalat, já estava com a Parmalat querendo fazer aquele grande time, que após esse 92 fizeram o Palmeiras Parmalat. Tinham um baita no time. Eles vieram aqui e aí veio aquela coisa, quando eu entrei no campo, os caras, não, vamos botar aí 3, 5, 6, porque o goleiro não é de confiança. Aí que via aquela conversinha. Onde se enganaram. E aí foi uma das melhores partidas que nós fizemos nessa nossa trajetória de carreira. Fizeram um gol, Maurício, no finalzinho do jogo com o Tonhão. O que era o zagueiro, veio aquela coisa de abafa. No final do jogo, o Tonhão deu um chute não, deu um bico, e a bola entrou lá no cantinho, e ganharam de 1-0. Aí foi aquela coisa de esperar a gente aí em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, foi aquela recepção que a gente não esperava. Porque todo mundo queria ver, queria conhecer se era verdade pelo tamanho, com 110 quilos, e as defesas que nós fizemos, era aquela coisa de o cara não acreditar. Acreditar porque estava vendo na televisão. Então, quando a gente entrou no Parque Antártica, a torcida era para o nosso lado. Mas depois começou a tomar aquela coisa de torcedor, né, Maurício? Mas o importante foi o que a gente fez, que a gente demonstrou, como diz aí o professor de Educação Física Mineiro. Não é porque essa coisa que não pode ser ágil. E a gente nós tivemos isso aí, Maurício, e volto a frisar. Eu driblei a lei da física, porque quem me olhava não acreditava. Eu tive 2 treinadores que chegaram aqui e disseram: não, esse que é meu goleiro, vou mandar buscar. Outro goleiro, porque eu não vou embora no outro dia. Mas quando ia para o jogo, aí disse: não, esse é meu goleiro titular, esse pega muito.
E a gente sempre foi passando. E o jogo do Palmeiras marcou muito, Maurício. Marcou, que até hoje marca, quando a gente vai aí a gente é reconhecido. É por isso que a gente, outro dia eu fiz uma live aí com o Otacílio, que também que é amigo, eu acho que é amigo seu também, amigo nosso, que é da Rádio Craque Neto, né? Então, isso é importante. Para mim, eu fico gratificado com uma coisa dessa. E o futebol me deu isso. Você sabe que quem fez a matéria desse jogo no. Olha aqui, ó, vamos ver se dá para mostrar você aqui, ó. Vamos ver se Tô olhando. tá dando para ver aí. Tô olhando, tô olhando. Essa aí era a tua foto quando você deu a entrevista para a Globo nessa época Isso, aí. Sabe isso. quem fez a matéria? Você lembra do repórter Roberto Tomé? Roberto Tomé, meu amigo, foi lá no hotel fazer uma matéria. Eu tenho uma matéria aqui que ele fez para o Globo Esporte aí de São Paulo. E ele foi na hora do almoço lá. E nós fizemos até aquela coisa de vamos botar mais um bifinho aí, Juca, para aumentar, que tu come isso aí. Eu digo, não tem problema. Então, tudo isso eu fazia, Maurício. Então, eu tive facilidade até com a imprensa, entendeu? Quando eu chegava, e o Roberto Tomé até hoje foi um dos caras sensacional. Foi lá no hotel, eu estava lá em cima, aí quando o telefone tocou, ó, aqui tem o Roberto Tomé da Globo, eu não acreditei. Eu digo, Roberto Tomé, que eu acostumado ver na televisão aqui em São Luís, e quando de repente eu estou lá no quarto, concentrado pro jogo, é o telefone da menina lá embaixo, ó, tem o Roberto Tomé pedindo autorização para ir aí no seu quarto. Dá para ir? Eu digo, não, pode mandar ele subir aqui que vai conversar comigo. E quando de repente o homem chegou lá e você viu. Aí eu digo, será que é o Roberto Tomé da Globo? Que eu todo entrevista aí os jogadores da seleção brasileira. Aí depois foi sensacional. A gente conversou uns 10 minutos para deixar a gente à vontade, como a gente está aí agora à vontade contigo, né? Conversou, Juca, saber da minha vida e tal. E depois nós entramos na matéria. Depois me pediu, Juca, pode botar mais um bifinho aí para dizer para o público, fazer aquela coisa para o público. Eu não tem problema não, Roberto, pode fazer. Aí botamos lá aquela coisa também, que eu dizia, na época, dizia que eu comia bem, por isso que eu era gordinho, fofinho e tal. Mas foi sensacional, Maurício. Essa aí foi a marca do Juca no futebol brasileiro. E você sabe que isso faz quase 30 anos dessa matéria, e o Tomé tem um carinho muito grande por você. Olha o que ele mandou aqui, ó. Vamos ver se dá para ouvir. Não estou ouvindo, não. Não está ouvindo? Não estou ouvindo ele falando. Está ouvindo ou não? Não estou ouvindo, não. Eu vou tentar colocar de novo. Isso. Se não der, no fim da live, a hora que eu faço de novo. Ou eu abro uma outra, e só para você ouvir o que o Tomé fala. Vamos ver se consegue de novo. Vê aí. Presta atenção aí, Juca. Não estou ouvindo, não, Maurício. Tá sem som. Eu vou deixar rolar. Eu vou colocar, depois eu te mando, então. Isso, tá bom, beleza, tá beleza. Mas tá agora mesmo como ele tá agora. Mas foi sensacional com o Roberto Tomé. Ele foi gente de primeira qualidade. Aqui. Não está saindo áudio, mas eu vou... Quer ver? Ó? Eu vou encerrar essa. Nós estamos com quanto de live? Eu vou encerrar essa e abrimos uma outra para mais meia hora, tá certo? Tá beleza, não tem problema não. Eu vou abrir para você ouvir o que o Tomé fala. Tá bom. Tá? Estou encerrando e já, na sequência a gente já abre outra. Tá bom.